João capítulo 20, verso 19. Todo mundo achou? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Repita: Tomé não estava com os discípulos. Amém? Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Diga isso para o seu irmão: pare de duvidar e creia. Amém? Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre incredulidade. Amém? Nós vamos falar sobre Tomé, o incrédulo. Amém? Olha o seu irmão e pergunta para ele: você continua crendo nas promessas? Amém? Nós vamos, o personagem central que nós vamos analisar e estudar hoje é Tomé. A gente pode ver que Tomé sabia que Jesus ia morrer. Eu quero que você abra em João, capítulo 11, no verso 16. Volte a sua Bíblia aí, João 11, 16. Fala da morte de Lázaro. Então Tomé, João 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. A gente pode ver que Tomé, ele nunca teve falta de coragem. Tomé não era um covarde, mas ele era um pessimista por natureza. Porque aqui a Bíblia está dizendo que a morte de Jesus, para Tomé não era surpresa. Porque aqui ele disse que vamos com ele, porque nós podemos ver o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Isso prova que Tomé era uma pessoa de coragem. Mas apesar de ser uma pessoa corajosa, a gente pode ver que Tomé era uma pessoa pessimista. E a gente pode ver que a morte é algo que ninguém gosta quando se fala de morte. Paulo disse que a morte é o último inimigo do homem. E a gente pode ver que logo após a morte de Jesus, a gente vê aqui que Tomé, ele ficou meio que abalado. Porque o texto que nós vemos aqui, Jesus aparece uma vez, e quando Jesus aparece logo nessa primeira vez, Tomé não estava junto com os discípulos. Por que ele não estava junto com os discípulos? Porque alguns estudiosos dizem que ele estava, por ele estar sofrendo ali o peso da morte de Jesus, ele preferiu ficar sozinho, sofrendo com a sua dor. E nós podemos ver que quando Jesus ressuscita e ele não estava junto com os discípulos, a gente pode ver que depois de uma semana, Jesus
E dessa vez Tomé estava com os discípulos, e a gente pode ver que Jesus conhecia o coração de Tomé. Olha para o seu irmão e diga: Deus conhece o seu coração. E quando ele encontra-se com Tomé, a gente pode ver que Jesus repetiu as palavras que o próprio Tomé disse. Tomé, quando ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, ele diz assim: eu só vou crer depois que eu tocar, eu só vou crer depois que eu ver as feridas de Jesus. Então nós vamos falar sobre esse discípulo, e que nós muitas vezes estamos com esses mesmos sentimentos dentro do nosso coração. Segundo o missionário, incredulidade é não crer, incredulidade é descrer ou ser ateu. Aí esse ateu parece ser muito forte, né? Porque nós dizemos que confiamos no Senhor. Nós acabamos de cantar aí, né, que nós vamos adorar o Senhor independente de circunstância. Nós podemos ver que viver por fé tem sido um grande desafio para todo cristão nesses últimos dias. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, e a incredulidade é um mal que precisa ser combatido diariamente dentro do nosso coração. Nós temos que lutar contra ela, porque nós temos promessa, e nós sabemos que promessa ela vai passar por um teste chamado tempo. E quando estamos passando por este teste chamado tempo, muitas vezes nós somos levados a incredulizar ou a descrer daquilo que o Senhor outrora falou. Por quê? Nós olhamos o que temos, nós olhamos o que somos, nós olhamos o que está acontecendo, nós olhamos aquilo que as pessoas estão fazendo ao nosso respeito, e com isso nós vamos descrendo daquilo que o Senhor falou. Tanto é que Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra com o passar do tempo, aviva a tua obra com o passar dos anos. Por quê? Quando nós recebemos promessa, nós acreditamos piamente, mas os dias vão se passando, as dores vão vindo, as adversidades vão surgindo para provar e testar o nosso coração, e muitas vezes nós acabamos sendo vencidos pela incredulidade. Então nós temos que aprender a combatê-la dia após dia. Nós ouvimos aqui no louvor dizendo que o diabo vem matar, roubar e destruir, e ele sempre está lutando contra nós de tal maneira que a Bíblia compara ele como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa tragar. E a Bíblia é bem clara e enfática em dizer que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então nós não podemos deixar de crer nas promessas do nosso Deus. Você não pode desacreditar da promessa que outrora o Senhor falou. E quando eu fazia essa mensagem antes de vir para cá, muitas vezes o Senhor falou comigo, e Ele disse assim: olha, diz para o meu povo, e o meu povo muitas vezes não está acreditando mais que eu vá voltar e vá levar a igreja. Então eu quero dizer, exortar a igreja: Jesus vai voltar. Amém. Jesus vai voltar. Amém. Tem gente que não quer que Jesus volte, porque muita gente diz: se eu não casei, pastor, eu não tenho meu carro, eu não tenho minha casa. Olha para o seu irmão e fala assim: deixa Jesus voltar. Amém? Você viu que quando eu disse Jesus vai voltar, demorou aí uns minutinhos, segundinho para cair a ficha. Mas quando se fala assim: Deus vai abrir porta financeira, amém, na hora. Deixa Jesus voltar. Pedro disse que muitos às vezes não estão acreditando mais que Jesus vai voltar. Então não incredulize a volta de Jesus. Você vê, abra aí em 1 Pedro, se eu não me engano. Abra lá para você ver. 2 Pedro, aliás, capítulo 3, o verso 3. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 3 em diante. Antes de tudo, eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Antes de tudo, 2 Pedro 3,3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo,
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então muitos escarnecedores estão surgindo, perguntando: onde está a promessa? Onde está esse Jesus que vocês dizem que Ele vai voltar e até hoje Ele não voltou? A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar e vai levar a igreja santa dele. É por isso que nós não podemos ser como Tomé. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de você e eu fazermos como Tomé, dizendo: eu só acredito se o Senhor me mostrar um sinal. A Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. É por isso que nós temos que estar preparados. Nós não podemos ser pegos de surpresa quando Jesus voltar. Fala para o seu irmão e fala para ele assim: fica esperto, Jesus está voltando. Amém? Fica esperto, porque Jesus está voltando, e a salvação, segundo Ezequiel 18, ela é individual. Nós temos que aprender a cuidar da nossa salvação. Não viva o imediatismo desse mundo. Um dia o Senhor está dizendo aqui, é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é interessante dizer aqui que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não voltou porque Ele espera que a igreja pregue a palavra, para aqueles que não conhecem a palavra se arrependam. Amém? Então nós não podemos ser levados por emoções. Aqui a gente pode ver que Tomé, voltando à história de Tomé, ele foi levado pela emoção, pelos sentidos, pelo tato. Ele quis tocar no Senhor, e nós muitas vezes não podemos ser levados por emoção. Por que não podemos ser levados por emoção quando esperamos alguma coisa de Deus? Porque Jeremias diz que o coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Então, se eu baseio a minha fé naquilo que eu sinto, eu vou ser enganado pelo meu próprio coração, que é desesperadamente corrupto. Então nós temos que aprender a não ser levado por emoção. Se vive algum problema no dia de hoje, nós temos que aprender que é necessário você vigiar as suas emoções. O salmista disse: Senhor, guarda o meu coração, para que eu não peque contra ti. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Repita comigo: Senhor Deus, guarda o meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Amém? Então guarda o seu coração. Guardar o coração também fala de guardar a língua. Muitas vezes nós incredulizamos a Deus através da nossa língua. Muitas vezes nós dizemos assim: nada acontece comigo, só acontece com os outros, para mim é tudo errado. Eu quero dizer para você: o mesmo Deus que faz a chuva cair sobre o bom, Ele faz a chuva cair sobre o mal. Então essa história de que Deus não está fazendo nada por mim e por você é mentira do diabo. Então nós temos que vigiar as nossas emoções. Não seja levado pela sua emoção, porque a emoção vai enganar você. Já viu aquela história assim: olha, faz o que seu coração está mandando? É fria. Não faça o que seu coração está mandando. Faz o que a palavra de Deus manda você fazer. Então, se for fazer alguma coisa, olha primeiro, busque orientação. A Bíblia diz que na multidão de conselhos você vai achar sabedoria. O grande problema da incredulidade, sabe qual é? Ela só vê problema. A incredulidade, ela só vê problema. 13 e 14 de Êxodo, os espias, quando eles foram espiar a terra, e eles voltam com o relatório é um relatório negativo, eles disseram assim: nós não poderemos subir, lá é uma terra de gigante. Então a pessoa incrédula, ela é pessimista, como Tomé era pessimista. Não fique do lado de pessimista, porque o pessimista vai contaminar aquele que é otimista. Então nós temos que aprender que a incredulidade, ela se deixa vencer pelo problema. Os espias disseram: nós não podemos. Quem diz isso, não posso, é porque não acredita no Todo-Poderoso. É porque não acredita no Deus que serve. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você e Deus pode, porque nós
somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, não se deixe levar pelo problema. Quando você e eu exercemos a fé, nós dizemos: eu vou vencer em nome de Jesus, porque Deus está comigo. Repita bem forte, para a sua alma se aquietar e a sua alma entender que você é mais que vencedor. Repita comigo assim: eu vou vencer. Em nome de Jesus. Mais forte: eu vou vencer. Em nome de Jesus. É interessante que Davi, quando ele venceu o gigante Golias, ele disse assim: tu vem a mim com pau, com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E a gente sabe que no final da história quem ganhou não foi Golias, foi Davi. Davi, ele não lutou pela força humana, ele não lutou pelo intelecto, pela emoção, ele lutou em nome de Jesus. E a Bíblia diz que em meu nome, disse Jesus, vocês vão pegar em serpente e não vai fazer mal. Agora, não pegue esse versículo de forma literal, errada, como tem muitas vezes aí, eu já vi na televisão, tem uma seita aí que eles fazem os cultos dele com serpente. Vai pegar na cobra para você ver se você não vai ser picado pela cobra. Está falando de fé, está falando de você lutar contra o inimigo. Então, em nome de Jesus, você vai expulsar demônio. Em nome de Jesus, você vai colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Exerça a sua fé em nome de Jesus. Amém? Amém. Se alguém estiver doente perto de você e falar: minha cabeça está doendo, não oferece Dorflex, não. Não oferece o remédio primeiro, não. Primeiro você põe a mão na cabeça da pessoa: Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa enfermidade. Se ela não creu e a enfermidade não foi embora, aí você pode levar ela para o médico, mas primeiro ore. Então nós temos que aprender que nós vamos vencer em nome de Jesus. Sabe por quê? Fé é você crer naquilo que você não vê. Isso é fé, firme fundamento das coisas que se esperam, prova do que não se vê. Eu não vejo Deus aqui, você está vendo? Eu sempre faço essa pergunta. Eu não estou vendo Deus aqui, você está vendo? Oi, Deus. Você está vendo Deus? Pergunta para o seu irmão: está vendo Deus aqui agora? Fala assim: eu não sei, eu não estou vendo Ele não. Aí você fala: mas que loucura, eu venho para um lugar onde eu não vejo, mas eu creio. Você não precisa de nada para ver Jesus, simplesmente um coração de fé. E quantas vezes nós estamos esperando um amuleto, estamos esperando alguém, alguma igreja dar alguma coisa, né? Um envelope, seja o que for, para nós acreditarmos que Deus está conosco. Não, a Bíblia diz que Deus é Emanuel. Emanuel, quando se traduz, é Deus conosco. 28 de Mateus diz: e vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então eu não vejo Deus aqui, mas pela fé a palavra de Deus diz: 2 ou 3 se reunindo, Ele está no meio. Glória a Deus. Então a presença de Deus, quando o povo de Deus se reúne, não é só aqui, irmão. Vai se reunir lá no retiro, vai se reunir em qualquer lugar. Para você ver a igreja, quando se reúne 2 ou 3, se o poder de Deus não se manifesta. Então não espere a manifestação do poder de Deus só aqui dentro, não. Lá na sua casa o poder de Deus pode se manifestar. Lá no seu trabalho o poder de Deus pode se manifestar. Porque a Bíblia diz: 2 ou 3. Fala assim para o seu irmão: concorda comigo? Sabe por quê? Há um poder tão grande na oração de concordância. A Bíblia diz: 2 concordam na terra e concordado no céu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Só que a morte diz assim: como vão andar 2 juntos se não tiver acordo? É por isso que a igreja tem que andar no mesmo espírito. A igreja tem que buscar a mesma coisa. Eu tenho visto hoje na internet, as igrejas de hoje, elas estão brigando entre si. As igrejas evangélicas, o pastor entra na internet, na televisão, e desce a lenha no outro pastor. E o outro pastor vai ter o direito de réplica, de tréplica. Parece que é debate, né? Enquanto isso, a Bíblia diz que o rei dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Então é por isso que nós temos que entender que nós podemos vencer em nome de Jesus. Olha, fé é você crer naquilo que você não vê, mas crer é você agir pela fé. Existe uma grande diferença. Tem gente que acredita, que crê naquilo que o Senhor, naquilo que não vê, mas tem muitas pessoas que não agem pela fé. Você tem que agir pela fé. Tem coisa que você não precisa ficar esperando um sinal, não. Tem coisa que você tem que obedecer e fazer. Fala ao seu irmão: haja por fé. Amém?
E é interessante que a Bíblia diz que quanto mais você ouve, quanto mais você ouve de palavra, mais sua fé vai ser edificada. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Conversa fiada, fofoca, ladainha, ouvir a palavra. E quantas vezes nós estamos preferindo ouvir mais o que está sendo falado contra nós, ao nosso respeito? Nós gastamos muito tempo aí com a televisão, com a internet. Se você ficar assistindo esses noticiários e ficar vendo notícia pela internet do que está acontecendo no país, na cidade de Goiânia e no mundo, vai ficar desesperado e vai entrar em depressão. Porque é uma grande manipulação de mídia. E a mídia, você já percebeu que parece que acontece coisa boa na cidade. Você liga a televisão, tem de vez em quando eu ligo a televisão, eu comento com a minha esposa, falo assim, vou ver quem morreu hoje. E não dá outra. Você liga a televisão, está lá, morte, desgraça, está lá, corrupção. Aí a gente vai dando mais atenção a isso e a Bíblia vai ficando de lado. As promessas, parece que elas vão sendo consumidas pelas notícias ruins. Aí quando surge a dificuldade, a incredulidade toma conta. Olha, a incredulidade, eu comparo a incredulidade com câncer. Ela vai comendo, ela vai sugando a fé, ela vai sugando as nossas forças. Então eu te dou um conselho: ouça mais Bíblia, ouça mais palavra. Nós estamos gravando essas mensagens aí, colocando ela no Facebook para você ouvir palavra. Você, quem sabe, passa um negocinho que você não percebeu, vai lá e ouve de novo. Manda, compartilha para alguém, para esse alguém ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir mais a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que eu fico vendo, fica perguntando: Deus, o que eu preciso fazer para agradar o Senhor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Quer desagradar Ele? Incredulize Ele. Então nós temos que aprender, e o nosso Deus, Ele vai voltar, e nós temos que aprender a viver pela fé, porque nós andamos é por fé, não é por vista. Assim, o seu irmão está esperando ver para crer. Esperando ver para crer está ruim. E outra coisa, enquanto você aguarda o milagre, que é um dos períodos mais difíceis, não murmure. Não murmure. Cala de boca. Silêncio. Para de falar. Para de reclamar. Para de dizer que não está acontecendo nada. Porque Tiago compara a língua como fogo, muito de iniquidade. E ele disse assim: não pode da mesma fonte sair água doce e água amargosa, água salgada. Ou é sim ou é não. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muita gente aqui que está esperando a provisão do lado de Deus, mas esse período é um período onde você não pode murmurar. Murmurar é falar em voz baixa, murmurar é reclamar, escondidinho. Fala assim para o seu irmão: Deus está te vendo. Deus está te vendo. Amém? Amém. Cuidado com a murmuração. Murmuração foi a causa do povo de Israel não entrar na terra prometida. Viram, olharam, disseram: é boa a terra, manda leite e mel. Um homem, um cacho de uva, 2 homens carregam, mas é terra de gigante, nós não podemos. Murmuraram. E eles disseram no Êxodo capítulo 14, eles disseram assim: olha, era melhor nós termos morrido no deserto. E adivinha o que aconteceu? Morreram no deserto. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida está no poder da língua. Já viu aquela expressão: peixe morre pela boca? Fecha a boca. Fala para o seu irmão, com todo carinho, com todo respeito, fala para ele: cala a boca. Cala a boca. Fala demais na hora da aprovação, fala demais na hora do sufoco. Fica quietinho, Deus sabe o que Ele está fazendo. Para de murmurar com essa língua. Cuidado. Cuidado com o que fala. Porque na hora que a gente está passando por dificuldade, eu fico vendo, a gente entra na presença de Deus como se Deus fosse um Deusinho qualquer. Eu determino. Deus tem que
fazer como se Deus fosse. Não, peraí, meu filho, calma, não precisa ficar nervoso. Não, já vou fazer. Quem é Deus? É Ele ou somos nós? 45 ou 35 de Jeremias diz que ai daquele que contende com o seu Criador. Cuidado! Ele amou, mas ele é fogo que consome. Aí na hora que a gente está apertado, o negócio está ferrenho, a gente entra na presença de Deus como se Deus fosse se sujeitar a nós. Cuidado, hein? Fala, seu irmão, cuidado. Cuidado, porque esse negócio aí, eu determino, tem que acontecer, vai acontecer. A Bíblia diz, na hora dele, no tempo dele, na vontade dele. Não é o nosso tempo, então nós andamos por fé. Amém? Aleluia. Jesus aceitou. Nós temos que aceitar a vontade de Deus sem duvidar. Sem duvidar. Sabe por que Pedro afundou? Pedro é interessante, ele começa bem. Pedro é tão interessante a história de Pedro que ele foi o que teve coragem. Porque tinha outros discípulos no barco. E ele disse, Senhor, alta madrugada, aquela tempestade matava bravio. E ele olha, veio um homem andando por sobre as águas, alguém grita, é um fantasma. Imagina, você está no meio do mar, no meio da tempestade, de noite, e alguém grita, é um fantasma. Para onde você vai correr? Não tem como correr. Você já viu que a gente tem medo do que a gente não vê? Você já viu que a gente tem medo do que é sobrenatural? Não é verdade? A gente tem medo. Imagina o medo que estava parando ali naquele barco. Mas quem teve coragem? Pedro. Senhor, é o Senhor? Sou eu. Se é o Senhor, manda aí para o sobre as águas. Jesus pode vir. Ele teve coragem, não teve? Ele começou bem. Começar, eu sempre digo, começar não é difícil. É difícil terminar o que começou. É difícil terminar o que começou. E Pedro vai na empolgação ali, né? Pode vir, Pedro. E ele vai. Não se sabe quantos passos ele deu, não se sabe quanto ele andou, mas o que se sabe é que ele andou. Só que ele começa a desviar o foco, a desviar a atenção. Olha para o mar, opa, afundou. Duvidou. Se ele tivesse colocado os seus olhos fixos no Senhor, sem duvidar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, como diz Isaías 30:21, você vai ouvir uma voz por trás de ti dizendo, esse é o caminho, anda nele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se Pedro se lembrasse desse versículo, ele não ia afundar. Então quem sabe nós começamos bem alguma coisa com Deus, mas quem sabe no percorrer da nossa vida nós vamos decaindo na fé, vamos decaindo na graça. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pedindo a alegria da salvação. Você lembra quando o dia que você foi salvo, você aceitou Jesus? Deus ele quer trazer hoje essa alegria ao seu coração, porque com o passar do tempo a gente vai incredulizando, a gente vai duvidando e a gente vai naufragando na nossa fé. Então não podemos naufragar, porque a gente pode ver que temos que aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Por que José aceitou a vontade de Deus? Se você bem lembra e bem conhece a história de José, sonhou, contou um sonho, os irmãos o vendem, joga ele dentro de um buraco, vendem com um preço, algumas moedas, levado para a casa de Potifar, lá ele é acusado de estupro, vai preso novamente. Que vontade doida essa de Deus, fazer um homem sofrer. Mas a gente sabe que no término da história redundou em grande vitória, em grande glória para José. Foi colocado numa posição altíssima no reinado de Faraó. Às vezes eu e você estamos olhando e estamos dizendo, Deus, só acontece coisa ruim. Espera, vai acontecer coisa boa. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. E essa glória não está nem comparada. A glória que está por vir no céu não está comparada com esse sofrimento aqui não. Então olha, pode ter certeza, leve e momentânea tribulação. Se é leve, você suporta. Se é momentânea é porque vai passar. Amém? Não existe prova que dure para sempre não, irmão. Não existe sofrimento que dura para sempre não. Acaba um e começa outro.
Então, vai passar, você vai desfrutar do seu tempo de gozo, de alegria, de vitória, vai chegar a sua hora. Aí às vezes, eu sempre digo aqui, às vezes a gente é levado por comparação. A gente quer comparar a vida dos outros. A gente olha e fala assim, o fulano tem. Ele plantou. É o tempo de colheita dele. Aí, Deus, o Senhor está fazendo para ele, não está fazendo para mim. Mas ninguém olha para o período que ele plantou. Ninguém olha para o sofrimento que ele passou para colher. A nave e a velha lavassúria. Aí a gente fica comparando. Deus, o Senhor ama ele, não me ama. Deus, o Senhor faz para ele, não faz para mim. Quem disse isso? Tem um tempo, tem um período chamado plantação. É o período mais difícil do agricultor. Ele ara a terra, ele trabalha a terra, ele mexe com a terra, ele aduba a terra, e depois de tudo a terra sendo pronta, ele tem que olhar para o céu e dizer, Deus, manda chuva, porque senão não adianta nada. Não vai chegar a sua vez. Fala assim, seu irmão, vai chegar a sua vez. É aquela história, né? Tinha uma irmã aqui na igreja que ela foi para Caldas Novas. Eu não posso falar mais nome, né? Porque o vídeo me condena agora se eu falar nome aqui. Eu estou enrolado. Então tinha uma irmã aqui na igreja, alguns aqui sabem dessa história. Ela foi para Caldas Novas, passar o final de semana lá. E chegando lá, segundo ela disse depois, ela estava sem namorado. E segundo ela disse assim que orou para Deus, falou assim, Deus, está todo mundo de parzinho. E eu não tenho meu parzinho. Quem sabe a pessoa olha e fala assim, Deus, todo mundo casa, eu não caso. Vai casar. Quem aqui é solteiro e quer casar? Amém? Tem uns que não levantam a mão não, né? Mas é bom casar. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma juntora, uma mulher idônea. Amém? Então nós podemos ver que nós temos que aceitar a vontade de Deus, sem duvidar. Amados, se você quer crer nas promessas de Deus, te dou um conselho. Ore. A oração vence a incredulidade. Oração, ela vence a incredulidade. Quando você está orando, você está mostrando que você confia. Quando você está orando, você está mostrando que você espera alguma coisa de um Deus que você não vê. Mas você sabe que a Bíblia diz que toda oração de um justo tem poder e tem eficácia. Ore mais. Ore mais, porque nós podemos ver que quando oramos, nós não vamos exigir de Deus o que nós queremos. Nós vamos fazer como Jesus fez no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, quando você está orando, quando eu estou orando, você está dizendo a Deus, cumpra a sua vontade, a minha, cumpre ela não. Imagina se Deus cumprisse a nossa vontade. O que ia ter de crente desviado? O que ia ter de crente que não ia congregar, que não ia orar, que não ia ler Bíblia? Porque o que eu sempre digo aqui, uma das coisas mais perigosas para a vida do cristão se chama prosperidade. É quando a pessoa recebe a bênção e ela se envolve demais com a bênção a tal ponto dela deixar o Todo-Poderoso. Agora imagina se Deus fizesse as nossas vontades. Assim, o seu irmão, você não ia estar aqui, né? Certeza absoluta, você e eu não estaríamos aqui. Imagina, se ganha aí. Tem crente que joga na Mega Sena, né? Eu particularmente aconselho, não joga, porque você não está confiando no Deus que é dono do ouro e da prata. Mas tem gente que joga. E aí? Ganhou lá 2 milhões, 100 milhões. Ganhou hoje, amanhã o que você ia fazer? Amanhã, vamos supor que amanhã tivesse culto. Você ganhou na Mega Sena. Tchau, pastor. Tchau. Vou para praia. Vou para Paris. Vou para Cancún. Tchau. Nem ia falar tchau. Porque quem ganha nessas coisas, eles some, não fala para onde vai. É por isso que Deus não dá asa à cobra. Fala assim pro seu irmão, Deus não vai te dar asa não. Amém?
Porque senão voa. Então nós podemos ver que a oração, ela vence incredulidade. E quando você e eu fazemos orações de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Abra para você ver em 1 João, capítulo 5, o verso 14. 1 João 5,14. Amém? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia. Aqui tem uma condição. Qual é a condição? Essa é a confiança que eu tenho ao me aproximar de Deus. Se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, Ele me ouve. Olha o outro lado da moeda. Se eu pedir alguma coisa que não é da vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele não está nem aí. Você já teve oração que não foi respondida? Você já teve oração que não foi respondida? Das duas, uma. Ou é porque não era tempo, ou porque não era vontade de Deus. Normalmente é porque não é vontade de Deus, Ele nem se dá o trabalho de responder. Porque a Bíblia está dizendo, se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai me ouvir. Então, se Deus não está ouvindo, é porque a oração não está de acordo com a vontade dEle. Mas quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Ele te ouve. Pastor, como que eu vou saber que o que eu estou orando, pedindo, é a vontade de Deus? Primeiro, o que você está pedindo a Deus vai trazer glória para Ele, ou é simplesmente para elevar o seu ego? Porque a gente pode ver que para viver Deus, a Bíblia diz que Pedro, quando ele pescou, foi tanto peixe que ele teve que chamar outros para dividir com ele. Você já conheceu a pessoa pão dura? Suvina, né, que fala, né? Pessoa avarenta. É aquela pessoa que olha e fala assim: Deus me abençoe, abre a janela do céu e me dá vitória. E quando o Senhor me der vitória financeira, eu vou dar cesta básica, eu vou pôr gasolina no carro do irmão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar o lanche quando os irmãos saírem da igreja e for para a pizzaria. Pode deixar, Deus, que eu vou pagar. Sai da igreja caladinho, você fica sabendo que ele foi no lanche depois que o questão pôs a foto no Facebook. Mas quando não tinha, era aquela pessoa pidona, era aquela pessoa que entrava de gaiato no navio, né? Vamos para a pizzaria, todo mundo, aí ele chegava lá e todo mundo olhava: mas você tem dinheiro? Não, me chamaram. Você conhece pessoas assim? Né? Então, nós podemos ver que quando Deus faz alguma coisa segundo a vontade dEle, pode ter certeza que vai trazer benefício não só para você, vai trazer benefício para outros. A Bíblia diz: ó, finca bem a estaca, larga a tenda, a bênção vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então, quando Deus te abençoar, faça como José disse, né? Ele diz: olha, para o funcionário do rei, ele diz assim: olha, para o funcionário do faraó, ele interpreta o sonho e diz assim: olha, se você estiver na frente do faraó lá, lembra de mim. Fala assim para o seu irmão: olha, se você estiver na bênção, fala, lembra de mim. Amém? Tem gente que lembra do pastor, lembra de alguém, só olha que o negócio está apertado, olha que o negócio está bom, ele some. Fala seu irmão assim: lembra de mim. Amém? Lembra de mim. Se você fosse, é o que eu brinco aqui, se eu fosse cobrar oração, tinha que ser no mínimo R$1.000. Mas como a Bíblia diz, eu detesto quem cobra para fazer a obra do Senhor, eu nunca vou cobrar. Fala para o seu irmão: é de graça. Fala assim: ixi, hoje eu vou pedir oração. É de graça? Diz que de graça tem injeção na testa, né? Então, quando nós oramos, nós não podemos exigir de Deus. Nós temos que pedir que a vontade dele seja feita. Senhor, o meu pedido é esse.
mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É aí que muitos não conseguem entender e não conseguem acreditar, porque nós podemos ver que já é hora de nós deixarmos a incredulidade de lado e passar a confiar no Deus que é poderoso para fazer mais do que você pede ou pensa. Então não saia daqui incredulizando as promessas, não saia daqui incredulizando que Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar. Não saia daqui incredulizando que Jesus cura, porque Ele continua curando. Não saia daqui incredulizando que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Ele continua batizando com o Espírito Santo. Amém? Então Deus pode fazer muito mais, depende de você. Jesus disse a Marta e Maria em 11:40 de João, Ele diz assim: se você crê, você vai ver a glória. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na causa que para você é impossível, mas que Deus que eu prego não é impossível. Amém? Então, irmãos, Deus continua fazendo milagre. Eu creio num Deus de milagre. Eu acredito que Deus abre porta onde não tem. Eu acredito que Deus restaura aquele que está totalmente perdido e coloca ele numa posição de destaque. Eu creio. Eu creio que Deus pega o pequenininho e faz ele ser grande para confundir o forte. Eu creio que Deus pode salvar a sua família. Eu creio que Deus pode abrir porta de emprego. Eu creio que Deus pode curar você. Eu creio que Deus pode libertar você. Eu creio que quando Jesus voltar, a igreja dele vai para o céu. Fala assim para o seu irmão: você tem que ir para o céu. Amém? Jesus está voltando. Amém? Quando Jesus voltar, se ficar aqui, está enrolado. Não fique. Não fique. Aqui, depois que Jesus for levar o Espírito Santo dele, acabou. Não tem mais jeito. É por isso que a Bíblia diz: ó, apertado, estreito é o caminho que conduz à salvação. Passe por ele. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos ficar de pé aqui e nós vamos clamar ao Senhor para que Ele tire do nosso coração toda a incredulidade, toda a falta de fé, porque nós temos que aprender a acreditar que Deus é poderoso para cumprir as promessas dele na nossa vida. Amém? Então nessa oração você vai dizer assim: Senhor, me ajuda a crer. Amém? Você vai dizer: Deus, me ajuda a crer à altura daquilo que o Senhor planejou, à altura da sua promessa. Amém? Oh, glória. Assim, seu irmão, você tem que crer. Amém. Feche os seus olhos, amados. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele aumente a nossa fé. Porque nós não podemos incredulizar como Tomé. Tomé incredulizou. Vai fechando seus olhos enquanto eu falo. E nós vamos estar orando, pedindo: Senhor, aumenta a minha fé. Meu Deus, aqui está o teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que o justo vive de fé. Nós sabemos, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes incredulizamos tantas promessas do Senhor. Murmuramos, ó Deus, e questionamos como se o Senhor fosse um Deus que mente. Esquecemos muito rápido do que o Senhor fala. Somos levados muitas vezes por emoções, por questionamentos humanos. E com isso tudo, ó Deus, nós deixamos as promessas de lado. Ó Deus, nós queremos hoje que o Senhor tire de nosso coração a incredulidade que fez o povo de Israel perecer naquele deserto. Um povo que questionou, um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido, que não acreditava que o Senhor era o Deus que podia abrir o mar, tirar a água da rocha, dar comida em meio àquele deserto de sequidão. Deus, quantas vezes nós estamos sendo como Israel? Nós dizemos que confiamos em Ti, mas ao primeiro instante de dor e de luta, nós incredulizamos o Senhor. E quando incredulizamos o Senhor, questionamos o seu caráter. Amai fé que é o legal da açúcar, e o Senhor não mente. O Senhor não é homem para mentir. E como li na tua palavra esta noite, o Senhor vai voltar. Muitos estão dizendo: passou-se tanto tempo e até hoje esse Jesus, o Messias, não veio. Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e desta terra, e muitas vezes increduliza e brinca, Senhor. E o Senhor nos ajuda a estar, ó Deus, atentos, ó Deus, à volta do Senhor. E enquanto o Senhor não volta,
uma incredulidade que nos afasta do Senhor, que nos impede de viver o milagre do Senhor. Mas eu tenho certeza que hoje, pela tua palavra, a nossa mente foi renovada, pela tua palavra, o nosso coração foi sarado, e aquele que entrou nessa igreja hoje, ó Deus, desacreditando no Senhor, ele entendeu que ele tem que crer, porque o justo vive de fé. Fé, ó Deus, não é ver, Pai, fé é crer. Tomé, infelizmente, precisou tocar, ó Deus, e a tua palavra diz que o Senhor disse a ele: bem-aventurados são os que não viram e creram. Deus, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Ó Deus, não deixa nós mudarmos as coisas da sua palavra, nos ajuda a crer na tua palavra. Eu oro e abençoo o teu povo nesta noite, e que o teu povo possa crer que o Senhor continua sendo Emmanuel, que o Senhor continua sendo um Deus que ouve oração. Por mais que o diabo queira colocar na nossa mente e o Senhor tapou os ouvidos, é mentira. O Senhor continua ouvindo a nossa oração. Eu abençoo cada um nesta noite, e que a graça do Senhor nos sustente até que o Senhor volte. Esse é o meu pedido, e que o Senhor nos ensine a crer, porque o justo vive de fé. Assim eu oro e assim eu abençoo o teu povo nesta noite.